Olá, estudantes do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Sejam bem-vindos aqui ao SEAD, mais uma aula de matemática começando. Eu sou o professor Sares e nessa aula nós vamos falar de um assunto fácil também. Sempre as minhas aulas aqui são fáceis, né? Então vamos lá. Qual o tema dessa aula? Hoje nós vamos falar sobre o cálculo de área de triângulo. Como que a gente faz para calcular a área de triângulo? Você tem um triângulo, existem vários tipos de triângulo, né? E como que a gente faz para calcular a área? É isso que isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Mas antes, qual é o desafio da aula? O desafio dessa aula será compreender a fórmula para calcular a área de um triângulo e aplicar essa fórmula em exercícios práticos, tá? Então, para começar, a gente tem que saber o que é um triângulo. E com certeza vocês sabem o que é um triângulo, né? O triângulo ele é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. E existem diferentes tipos. Eu coloquei 3 exemplos aí, que são equilátero, escaleno e isósceles. Talvez você não lembre, mas só para refrescar a memória, equilátero é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. O escaleno é o que tem todos os lados com medidas diferentes, cada um com uma medida diferente da outra. E o isósceles é aquele que tem 2 lados com a mesma medida. E a gente pode classificar eles quanto aos ângulos também, que é o obtusângulo, o acutângulo e o retângulo, né? Mas aqui é só para relembrar os tipos de triângulo. No caso aqui a gente não vai classificar, a gente vai calcular a área, tá? Como que faz para calcular a área de um triângulo? A fórmula é essa aí, ó. A área de um triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Esse B aí é a base, né? É a parte de baixo do triângulo. E o H é a altura. Esse H não é um dos lados, tá? É a altura do triângulo. Eu vou mostrar para vocês. Nem sempre é um dos lados. Como calcular a área de um triângulo? Eu tenho aí ó, um retângulo, e eu vou também fazer uns riscos aqui para vocês compreender bem isso aqui, ó. Eu tenho aqui um retângulo, e a gente já teve aula de cálculo de área de retângulo, que é só calcular a base vezes a altura. Se você calcular a base vezes a altura, você calcula a área do retângulo todo. Só que, se eu dividir aqui, ó, se eu passar a diagonal, onde já está riscado aqui, ó, só estou mostrando para vocês onde foi passada a diagonal. Se eu divido o retângulo ao meio, através da diagonal, eu encontro 2 triângulos. Então, na verdade, calcular a área de triângulo é calcular a área de um retângulo e dividir ao meio. Então, é 20 vezes 21, né? Aqui é a base, que é a parte de baixo, a altura, que é 20, e aí eu divido por 2, porque se eu não dividir por 2, eu vou ter a área do retângulo. Dividindo por 2, você vai ter a área só do triângulo. Fazendo essa multiplicação, vai dar 420, e 420 dividido por 2 dá 210. Aqui ficou faltando, aqui não tem unidade de medida, mas se aqui for centímetros, ó, aqui também centímetros, então aqui vai ser centímetros quadrados, tá? A área sempre, unidade de medida, centímetros quadrados. Vamos treinar? Calcule a área dos triângulos abaixo. Eu tenho aí 2 triângulos, ó. Como que calcula? Lembrando que é base vezes altura, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui ó, um triângulo que a base vale 8, então vai ser 8, vezes a altura, que é 4, então tá aqui vezes 4, dividido por 2. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 8 é 32, né? 32 dividido por 2 é 16, né? Então, a área desse triângulo é 16 centímetros quadrados. O outro, ó, vou repetir a formulazinha para a gente ir acostumando. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar aqui, ó. O que tem base 6 vai ser 6 vezes a altura, que é 3. E isso tem que ser dividido por 2. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2 é 9. Então, a área desse triângulo é 9 centímetros quadrados. Muito fácil, né?
Tem aqui um probleminha também, ó. Preste atenção nesse problema. João e Maria decidiram construir um pequeno jardim em formato de triângulo em sua casa. Eles mediram os lados do jardim e descobriram que a base do triângulo tem 4 metros de comprimento e a altura do jardim é de 3 metros. Se João e Maria quiserem cobrir o jardim com grama, quantos metros quadrados de grama eles precisarão comprar? Então vamos supor que o jardim seja desse jeito, ó. É em formato triangular, né? Tá aí. Tá falando que a base, onde que tá a base aqui? A base aqui, ó, a base do triângulo tem 4 metros, então aqui vai ser 4, tá? 4 metros, essa é a base. E a altura, quando fala altura, é esse pedaço aqui, ó. Essa é a altura. Tá falando que a altura mede 3, então aqui mede 3 metros, ó, 3 metros. Calculando a área do triângulo, a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, essa área vai ficar, a base é 4, vezes a altura que é 3, dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, e 12 dividido por 2 é 6. Então, a área desse triângulo, que vai ser o jardim, é de 6 metros, eu coloquei centímetros aqui, não é centímetros, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Não é centímetros, é metros, senão não vai ser um jardim, né? Aqui, ó. Deixa eu devolver aqui. Aqui vai ser 6 metros quadrados. Então, a área são 6 metros quadrados. A pergunta é, quantos metros que ela precisa de comprar de grama? É só chegar lá e falar, eu quero 6 metros quadrados de grama, vai ter a quantidade certinha para poder cobrir o jardim. Fácil, né, gente, fazer esse cálculo da área de triângulo, né? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a nossa revisãozinha aqui que eu mostrei para vocês. Nessa aula nós aprendemos como calcular a área de triângulos, né? Mostrei para vocês mostrei para vocês como faz o cálculo e mostrei também a fórmula e como usar essa fórmula, né? A aplicação da fórmula em exercícios práticos. É bem tranquilo, fazer o cálculo de retângulos e triângulos é bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando, assistindo as nossas aulas e a gente se encontra em uma outra aula aqui no SEAD. Até lá!